Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui falando de regressão de memória. Reparou que a gente está falando de vez em quando desse assunto? A ideia é eu falar um pouquinho mais dos trabalhos que eu faço para que você se aprofunde mais, conheça mais esse universo maravilhoso de terapias que podem ajudar você a ter uma vida muito melhor. E hoje nós vamos falar de um aspecto bacana da regressão de memória, que é o quê? As memórias. É verdade, a gente tem várias gavetinhas, nós temos várias gavetinhas no nosso subconsciente. É como se fosse aqueles armários, sabe aqueles fichários que a gente tem várias gavetinhas e com uma etiquetinha na frente de cada gavetinha? Pois é, o nosso subconsciente é como se fosse um arquivo desse, cheio de gavetinhas, tá? Só que agora nós vamos aprender como abrir essas gavetinhas e como trabalhar essas memórias. Este é o tema de hoje, que nós vamos falar depois que você já sabe se inscrever no canal, de repente, se você gostar dos vídeos, curtir, compartilhar, ativar o sininho, porque daí você vai ser avisado, notificado dos próximos vídeos que a gente for postando aqui. Então, gente, regressão de memória. O termo regressão de memória, eu já falei para vocês em vídeos anteriores, que assusta um pouquinho as pessoas. Meu Deus, eu vou voltar e de repente a Alien me esquece lá atrás. Não, gente, não tem perigo. Sabe por quê? Eu brinco muito assim, ó. Não tem como você voltar de um lugar para onde você não foi. Tá certo? A gente não vai para lugar nenhum. São só as suas memórias, as suas lembranças que vêm à tona. Só que o aspecto interessante dessa lembrança é porque, não sei você, mas a maioria das pessoas tem vários aspectos da vida que não se lembra. Tem gente que chega aqui e fala assim, eu não me lembro nada dos meus 5 anos para trás, ou nos meus primeiros 5 anos de vida, ou dentre os 5 e os 15 anos, os 5, 10 anos, eu não lembro de nada da minha vida. Tá? Por quê? Porque essas lembranças, elas estão sim guardadas nessas gavetinhas. Só que o subconsciente, ele tem duas funções. Vamos deixar bem simplificada a coisa. A primeira é armazenar essas informações, guardar todas as informações. Tipo, a professora brigou comigo. Tá lá na gavetinha, professora. Meu pai não me deu a boneca que eu queria. Tá lá na gaveta, boneca que eu queria. Tem lá tudo o que acontece, do simples ao mais grave, o mais importante da sua vida. Só que a outra função é preservar você, é proteger você. Então, o que acontece? Existem fatos da nossa vida que, se a gente lembrasse no dia a dia, nós sofreríamos, nós ficaríamos tristes. Fatos mais graves, tipo abuso sexual, que é um fato muito comum, infelizmente, em regressão de memória, abuso na infância, ou traumas com surras, ou outros tipos de bloqueios, que se eu fosse lembrar disso agora, eu ficaria magoada. Então, o subconsciente, ele pensa assim, se ele lembrar numa terapia, ele vai ter a chance de ser isso trabalhado, de ele ter isso ressignificado, entende? Se ele lembrar disso num momento qualquer, ele pode ficar até mais triste ainda ou mais magoado com, de repente, uma pessoa que causou o mal dele na infância, entende isso? O subconsciente, ele é poderoso, ele é muito importante, ele é sábio, ou seja, ele deixa que você lembre desses aspectos num lugar seguro, numa zona segura, que é uma terapia. Mas ele não vai deixar que você fique lembrando disso, até porque a gente nem tem espaço. É igual HD de computador, tem uma hora que você tem que dar uma limpada ou reformatar, não é mesmo? Ou seja, não existe espaço para você lembrar de tudo que aconteceu. Mas o mais importante, ele vem à tona, o que foi forte para você, feliz ou triste. Mas se tem coisas que você não lembra, ou é porque não marcou de alguma maneira, ou seja, não ficou muito gravado, ou não precisa ser trabalhado, ou ainda pode te causar algum desconforto ao descobrir. E aí é muito comum na regressão de memória a pessoa falar, nossa, eu não sabia que tinha me acontecido isso. Eu não imaginava que tinha me acontecido aquilo. E é por isso que hoje eu tenho esse problema, né? Um exemplo, uma pessoa que tem bloqueio sexual. De repente ela teve um abuso na infância que ela não lembra, o subconsciente para preservá-la, não deixa ela lembrar. Mas hoje ela tem um bloqueio sexual. O que nós temos que fazer? Abrir a gaveta, bloqueio sexual, o abuso sexual, trabalhar isso para que hoje ela volte sem o bloqueio, tá certo? O fato aconteceu? Aconteceu.
Ela vai lembrar do fato? Vai lembrar do fato, mas sem mágoa, sem sequela e principalmente sem o bloqueio. Então as memórias, elas sim vêm à tona, mesmo aquelas que estão emperradas, guardadas na gaveta. Por isso que você pode trabalhar memórias que você nem sabe que tem. Memórias de dentro do útero, por exemplo, memórias da sua primeira infância. Isso é muito bacana e pode ajudar muito você a descobrir alguma situação, algum problema que você nem imagina aonde aconteceu. Ah, mas e se eu já me lembrar daquele fato? Perfeito. Por exemplo, eu adoro dar exemplo, gente, que facilita. Eu tenho medo de cachorro, morro de medo de cachorro. Aí minha mãe chega e fala, Ali, você tem medo de cachorro porque um cachorro te avançou com 5 anos de idade. Não é porque ela me contou que um cachorro me avançou que eu vou perder o medo. Por quê? Porque ela está me falando a nível racional, que é o lado... nós temos o lado direito, que é o subconsciente, e nós temos o lado esquerdo, que é o consciente. Então, o que ela me contou agora foi assim, um cachorro me avançou. Eu posso até me lembrar vagamente do dia que ele me deu uma corrida, mas eu não vou sentir emoção porque ela me falou isso. Na regressão, a pessoa vai, o cachorro está me avançando, o cachorro está me pegando, o cachorro vai me morder. E aí, com essa emoção, no subconsciente, nós conseguimos trabalhar. Porque se o trauma está no subconsciente, é somente no subconsciente que nós vamos conseguir reverter isso, entenderam? Quando eu lembro racionalmente de uma coisa, eu fui traída, eu não consigo trabalhar isso. Eu preciso revivenciar aquela situação com as emoções daquele momento para eu conseguir desbloquear aquilo. Por isso que é muito importante a gente confrontar. A gente enfrentar a situação sem medo. Elas já aconteceram, mas elas não precisam mais afetar a sua vida. Tá certo? Essa era a dica de hoje, esse era o assunto de hoje. Abrir as gavetas, confrontar as gavetas. Tem muita gente que fala, eu não vou fazer regressão porque o que está lá deixa quieto. Ok, você vai deixar quieto o quê? Porque se ele estivesse quieto e não estivesse te atrapalhando, beleza, não é mesmo? Mas se tem alguma coisa te incomodando, ele tem que sim ser trabalhado. A sua única missão nessa vida é ser feliz. Você concorda comigo? Então, se você não está conseguindo ser feliz 100%, é porque você tem que trabalhar essas pequenas porcentagens para você chegar lá. E a regressão de memória e outras terapias podem ajudar, dar uma mãozinha para você nesse aspecto de libertação. Esse era o assunto de hoje. Se você gostou, compartilha. Me siga também nas outras redes, Instagram, Facebook, porque lá eu vivo colocando, postando temas, postando bastante informação para você. E você já sabe também, eu adoro receber comentários, eu adoro receber sugestões de temas. Muitos dos temas que eu faço aqui são sugestões que você me enviou. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo. E eu adoro saber se você está gostando e outras sugestões que você possa mandar, tá certo? Grande beijo para você e até nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.